quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Em sua presença, todas as nações se reunirão, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino preparado para vós, desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui peregrino e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na cadeia e viestes me ver. E os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei dirá: Eu vos garanto, todas as vezes que fizestes isso a um desses irmãos menores, a mim o fizestes. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nossa palestra de hoje, como vimos aqui pelo nosso início, primeiro evangelho já lido, é sobre o amor ao próximo e a caridade. Então, a gente pode resumir todo o cristianismo pelo amor ao próximo. Então, quando a gente verifica em várias passagens, como quando Jesus é perguntado sobre qual é o maior mandamento. Então Jesus responde que o maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, com todas as suas forças. E ele acrescenta que o segundo mandamento é amarás o teu próximo. Então, outra oportunidade, é perguntado quem é o seu próximo, ele conta a história do bom samaritano. E ele relata que o seu próximo é o seu irmão, nada mais, nada menos que o seu irmão. Todas as pessoas, todos nós somos irmãos. E nessa parte que eu acabei de ler também, esse segundo trecho do Evangelho, quando ele nos deixa um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, todo o cristianismo, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente pode dizer, mesmo o Espiritismo, que é a continuação somos cristãos. Então, tudo isso se resume nessa frase: amai-vos uns aos outros, e no amor ao próximo. O amor é um sentimento de querer bem ao próximo, querer bem aos nossos irmãos. Quando colocado na prática, o amor se torna caridade. Então, a caridade nada mais é que a aplicação efetiva do amor ao próximo. Então, o amor é um sentimento de querer bem ao nosso irmão. A caridade é o amor colocado na prática. Então, devemos sempre buscar a caridade. A caridade, ela é contrária ao orgulho e ao egoísmo. Por que contrária ao orgulho e ao egoísmo? Porque na caridade nós consideramos primeiro, nós somos humildes, nós temos que ser humildes para considerar aquele nosso irmão como um semelhante nosso. Então, todos nós, independente de classe social, de credo, somos iguais, somos filhos de Deus, por isso somos irmãos. Então, precisamos ser humildes para podermos praticar a caridade. Temos que olhar naquele irmão, aquele semelhante, como um irmão. E além disso, temos que abrir mão um pouco do nosso egoísmo. Quando a gente vai fazer o bem ao próximo, a gente deixa de fazer alguma coisa que seria boa para a gente, para fazer o bem ao próximo. Esse é o espírito da caridade. Existem várias formas da caridade. Talvez a forma mais elementar é a caridade material. Então, a caridade material é dita por muitos como insuficiente, às vezes até mesmo desnecessária, porque ela é muito simples e qualquer pessoa pode fazer, basta doar algum dinheiro, algum bem material. Porém, mesmo sendo a forma mais elementar de fazer o bem ao próximo, a caridade material ela ainda é muito difícil para nós em muitas situações, porque somos muito apegados ainda ao material. Não queremos abrir mão daquilo que é nosso. Muitas vezes deixamos de praticar a caridade, mesmo a material, por preguiça. Estamos no nosso conforto, não queremos sair do nosso conforto para praticar o bem. Então, mesmo a caridade
material, que é a caridade mais simples, mais elementar, ela é muito nobre e já é um início da prática da caridade, não devendo ser abandonada nunca. Porque a caridade material, ela alivia o sofrimento dos nossos irmãos. Não cabe a nós julgar porque tem um irmão mais pobre, que tem certas necessidades. Então temos que praticar a caridade para aliviar aquele irmão que sofre, seja pelo frio, seja pela fome. Então a caridade material é uma forma, através da beneficência, de estar aliviando o sofrimento dos nossos irmãos. Então, existe também um trecho do Evangelho que fala sobre o óbolo da viúva. O que seria o óbolo da viúva? Seria a esmola da viúva, que era uma mulher já pobre, desamparada, que mesmo assim ela doava tudo o que tinha, uma grande parte do que tinha, enquanto os ricos doavam apenas ali o supérfluo, aquilo que era excedente. Então o que Jesus observa no óbolo da viúva? E ele fala, aquela mulher, ela doa mais que os outros, porque ela doa do seu essencial. Então muitas das vezes a gente doa a sobra, seja material, ou seja até mesmo as outras formas de caridade. Então, não importa a quantidade que uma pessoa vai doar, mas o que importa é o que aquela pessoa quer fazer. E desse trecho ainda do óbolo da viúva, a gente extrai outro aprendizado, a gente tem outra observação. Por que não permitirmos, então, algumas vezes, doarmos mesmo do supérfluo para algumas pessoas que necessitam? A pessoa já tem uma existência material de poucos bens, às vezes lhe falta mesmo o essencial. Então, por que não, algumas vezes, permitir que aquela pessoa desfrute de algum momento, algum bem material que nós temos? Então, isso é bom, é cristão. A situação daquele que pede uma esmola, daquele que pede um favor material, já é uma situação, de certa forma, humilhante, de certa forma degradante. Então, por que, nesse momento, nós devemos então quebrar essa situação de humilhação daquela pessoa, não permitindo que ela se humilhe mais ainda? Então, uma pessoa se aproximar da gente solicitando alguma coisa, vamos não permitir humilhar aquela pessoa através do nosso orgulho, ou mesmo deixar aquela pessoa se expor. Devemos ter cuidado com aquela pessoa que está necessitada naquele momento. Sempre que possível, na caridade material, devemos transformá-la em salário, em pagamento. Mas de qual maneira? Sabemos que tem uma pessoa necessitada, aquela pessoa pode ter vergonha de pedir, mas ela está passando fome, passando frio. Por que não oferecer algo para aquela pessoa fazer, mesmo que não seja tão necessário, mas para aquela pessoa se sentir útil? Aquilo vai fazer bem para ela. É uma forma de caridade material. Muitas vezes nos falam, você vai estar dando dinheiro para uma pessoa, você pode ser enganado. Aquela pessoa pode comprar droga, pode comprar bebida. Quem está perdendo não é o doador, mas aquela pessoa que engana. Não cabe a nós julgar o que aquela pessoa vai fazer. Então Jesus nos ensinou a ser caridoso. Não importa o que aquela pessoa vai fazer. A não ser que nós tenhamos certeza que aquela pessoa vai fazer alguma coisa errada. Nós já estamos vendo que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada com aquilo. Mas no mais, a caridade, quem engana é quem está perdendo, e não o enganado. Mesmo porque nós, humanos, temos o orgulho muito aflorado. E o ódio de ser enganado é uma forma de orgulho, porque nós nos colocamos em uma posição, em pedestal, que nós achamos que não podemos ser humilhados, não podemos ser enganados. Mas quem somos nós? Então, temos que colocar ali o próximo, o amor ao próximo na prática, independente de ser enganado ou não. Outro aspecto que temos que observar é que nós não sabemos quem é aquele que nós ajudamos. Então, pelos princípios espíritas da pluralidade de existências, a gente sabe que uma pessoa em outra encarnação pode ter sido nosso filho, nosso irmão, nosso amigo. Então imagina a vergonha nos planos espirituais de ter repelido um irmão que em outra encarnação foi seu pai. Aquilo seria uma dor imensa. Então não pode estar acontecendo, nós temos que evitar. Nós não sabemos quem está ali
quem é aquela pessoa que está do outro lado? Ali tem um espírito. Nós não sabemos a história daquele espírito e muito menos a ligação daquele espírito conosco. Então jamais podemos repelir, humilhar qualquer um irmão que seja. Como foi falado muito bem no Evangelho, o primeiro Evangelho lido. Então, a cada momento ali que a gente ajuda um irmão necessitado, é o próprio Cristo, a Deus que nós estamos ajudando. Outro aspecto que deve ser observado também na caridade é jamais permitir que a sua mão esquerda veja o que a sua mão direita está doando. Então a caridade, ela deve ser individual. Não devemos fazer publicidade da nossa caridade. Então, todas as vezes que queremos mostrar o bem que fazemos, ali já estamos ganhando ali o pagamento dos homens. E não é isso que nós devemos almejar, mas sim o pagamento na vida eterna, na vida futura. Então, não devemos fazer publicidade. Quando formos fazer alguma doação, façamos aquilo em silêncio. De preferência, se tiver que ser visto, que não seja vista a quantidade que nós estivermos doando. Então, sempre devemos buscar isso. Existe hoje várias campanhas contra a própria caridade, mesmo principalmente contra a caridade material. Nós vivemos hoje num mundo essencialmente materialista e assustadoramente anticristão, e que nos é incentivado a todo momento a não praticar o bem. Para que fazer o bem? O governo vai fazer o bem. Mas nós não devemos ir por esse lado. A caridade é individual, ela é indelegável. Nós não podemos delegar a caridade ao governo, a instituições. Nós devemos praticar a caridade. Então Jesus nos ensinou a praticar a caridade. Então hoje chega qualquer pessoa, alguém numa televisão, e fala: você não deve fazer caridade, que aquilo vai virar enganação, aquilo vai fazer o mal. Mas Jesus já havia dito há muito tempo: faça caridade. E como a gente estava falando, a caridade ela não é apenas material. Então a caridade material é a forma mais elementar da caridade. Tudo que a gente falou aqui até agora é sobre a caridade material. Mas a caridade, uma das caridades mais nobres, é a caridade moral. Como seria a caridade moral? Então no Livro dos Espíritos, pergunta 866, Kardec pergunta a definição de caridade e o Espírito responde, que é: a caridade é você agir com benevolência, indulgência às imperfeições das outras pessoas e perdão às ofensas. Então, a caridade moral, ela se resume nisso. A você ser bom, você querer ser benevolente, ter um bom estado de ânimo para o seu próximo, querer fazer o bem em todas as situações, independente delas serem materiais ou não. E quanto a ser indulgente com as imperfeições do seu próximo, o que o Espírito quer dizer com isso? Aceitar aquela pessoa como ela é. Então, todos nós encarnados somos imperfeitos, temos vários vícios, virtudes, mas cada um tem ali os seus defeitos, suas limitações. Uma das formas do amor ao próximo é você enxergando o próximo realmente como uma pessoa e não como um complemento, um personagem da sua vida. Então, nesse momento, você está praticando já o amor ao próximo, sabendo que aquela pessoa tem limitações, tem seus próprios sentimentos. Então, a caridade moral começa por aí, através da empatia, sabendo que aquela pessoa passa por certa dificuldade, que a vida dela é daquele jeito e por isso ela tem certas atitudes. Então, é ser indulgente com as imperfeições dos nossos irmãos. Perdoando as ofensas dos nossos irmãos, estamos sendo também caridosos. Então estamos colocando o amor ao próximo acima do nosso orgulho. Nosso orgulho deve estar sempre abaixo de tudo, não devemos jamais estar permitindo que ele se aflore. Então, o perdão é uma forma de caridade, é uma forma de amor ao próximo. Ninguém tem desculpa para praticar a caridade moral. A caridade não precisa de bens materiais, não precisa de dinheiro. Caridade moral qualquer pessoa pode fazer. E os exemplos são vários.
Uma pessoa que não tem dinheiro pode doar seu tempo, talvez com algumas pessoas fazendo bem naquele tempo que ela tem, tempo que ela iria descansar, ela pode estar procurando fazer o bem de alguma maneira. Através, por exemplo, a doação de conhecimento. Então, o conhecimento, ele é uma grande riqueza. É aquela pessoa que busca o conhecimento e não guarda para si, está praticando a caridade. A pessoa que pratica bons conselhos, e principalmente aqueles conselhos que levam aquela pessoa a evoluir. Então, essa pessoa está fazendo uma forma, está exercendo uma forma de caridade. A paciência. Então, todas as vezes que somos pacientes com pessoas que mesmo nos causam, de certa forma, raiva, nos fazem o mal, estamos sendo caridosos, estamos colocando o mandamento de Jesus na prática. Todas as vezes que visitamos algum doente, cuidamos de algum doente, estamos sendo caridosos. E até mesmo, quando vimos aqui nesse trecho do Evangelho, quando damos ali alguma atenção aos presos. Então, todas as vezes que estamos ali praticando alguma coisa boa com qualquer um de nossos irmãos, estamos fazendo a caridade. Existe um trecho do Evangelho também em que Jesus diz que quando formos fazer alguma festa, devemos não convidar os nossos amigos, mas sim os pobres e estropiados. Então, pode nos parecer absurdo, levado ao pé da letra, não chamar para nossas festas os nossos amigos, mas sim os pobres, os doentes. Mas o que Jesus quer dizer com isso aqui? Então Jesus, como em várias oportunidades, ele fala no sentido figurado, não usa ali o sentido literal. E o que ele quer dizer nesse caso específico? Você deve convidar para as suas alegrias, para a sua vida e fazer o bem aquelas pessoas que não têm como lhe pagar. Essa é uma forma de caridade. Então, todas as vezes que a gente faz o bem para alguma pessoa que não pode nos pagar, nisso consiste a caridade. E levar talvez um pouco mais ao pé da letra, o que Jesus disse nessa parte, convidar os pobres e estropiados, a gente pode dizer aos pobres e estropiados, fazendo uma extensão do significado, aquelas pessoas que não são tão agradáveis, as pessoas que de certa forma são menos alegres, pessoas mais tristes, pessoas mesmo negativas. Talvez quando convidamos essas pessoas para o nosso convívio, não teremos o retorno de uma boa amizade daquilo, sabemos disso, mas estamos praticando uma caridade, permitindo que aquela pessoa conviva conosco, permitindo até que aquela pessoa tenha algumas alegrias, alguns momentos de alegria. Então, é também uma forma de caridade. Quando a gente pratica a caridade, qualquer que seja ela, nós devemos, de certa forma, nos colocar um pouco acima do mundo. Em qual sentido? No sentido de não esperar nenhum pagamento, nenhum retorno do mundo, mas esperando o retorno apenas de Deus. Então, essa tem que ser uma mentalidade de quando praticamos a caridade. Não de nos colocarmos acima do mundo no sentido de nos acharmos melhor, não isso. Mas sim de aguardar apenas ali o retorno de Deus, da espiritualidade. Sobre benefícios pagos com ingratidão. Muitas das vezes nós fazemos o bem e somos pagos com ingratidão. Aquela pessoa, o retorno que nós temos daquilo não é bom, aquela pessoa é ingrata. É um motivo para que a gente deixe de ser caridoso, deixe de ser bom? De forma alguma. Porque quem perde é aquela pessoa que está fazendo mal, que está te retribuindo com o mal. Mesmo dessa forma, você pode ter certeza que está fazendo um bem para aquela pessoa. Talvez em espírito aquela pessoa reconheça o mal que ela fez, a ingratidão que ela pagou pela sua boa atitude. E além disso, quando a gente espera uma gratidão de uma pessoa, a gente já está sendo orgulhoso. Então devemos fazer o bem sem esperar nenhum retorno. Quando a gente espera um retorno, a gente se apraza, a gente fica feliz naquela pessoa se humilhar, chegar até nós e agradecer. Então não devemos esperar retorno. Se uma pessoa nos paga com uma facada, com ingratidão, isso não é motivo que nós nos desanimemos e muito menos sentimos ódio daquela pessoa. Devemos perdoá-la, que é também uma forma de caridade.
Mas, por outro lado, apesar de nós devemos almejar, que a gente deva almejar o reconhecimento apenas de Deus, da espiritualidade, o reconhecimento muitas vezes pode vir daquela pessoa que é ajudada. E todas as vezes que nós fazemos a caridade, temos ali uma pessoa que vai estar orando por nós, que nunca vai esquecer mesmo em espírito daquele bem que foi feito com ela. Então, é também um ponto positivo da caridade. Estamos fazendo ali um amigo, seja um amigo espiritual, seja um amigo encarnado. Então falamos sobre duas principais formas de caridade, a caridade material e a caridade moral. Mas existe uma outra caridade, especificamente nessa casa que nós temos que ter ela bastante em nossas mentes, nossos corações, que é a caridade espiritual. Então eu vou ler aqui agora um trecho do livro No Caminho da Luz Universal, em que Celso ele define a caridade. A caridade, não, o objetivo da mediunidade é a evolução espiritual através da caridade e do resgate kármico, a correção dos erros praticados no passado espiritual. Então notem bem que o primeiro objetivo que Celso atribui aqui à mediunidade é a prática da caridade. E a prática da caridade, através da mediunidade, ela vai nos permitir a evolução do espírito. Então isso é muito bom. É a forma que nós temos aqui, é o instrumento que nós temos para estarmos evoluindo. Então devemos utilizar a mediunidade como uma forma de prestar caridade. E esse que tem que ser o nosso espírito todas as vezes que estivermos ali praticando a nossa mediunidade. Colocar o amor ao próximo acima de tudo. E a gente percebe que as nossas práticas mediúnicas, especial aqui da Ordem Espírita Luz Universal, elas estão voltadas para a caridade, seja para a caridade do encarnado ou desencarnado. Então, a caridade da cura do corpo físico e espiritual, a caridade da cura da mente, a caridade nos trabalhos de resgate de espíritos que estão sofrendo e também na caridade prestada no auxílio aos nossos irmãos encarnados. Então sabemos que para todos esses trabalhos é prestada a caridade para o irmão encarnado e também para o irmão desencarnado que ele se faz presente. Então é o momento da gente prestar caridade. Então hoje falo aqui para um público especial que é o pessoal do desenvolvimento, que está desenvolvendo a sua mediunidade. Então levem isso. Isso aqui devemos falar, nós todos devemos levar isso para toda a nossa vida mediúnica. Todas as vezes que estivermos nos nossos trabalhos, vamos colocar o amor ao próximo acima de tudo. Devemos prestar a caridade, devemos realizar os nossos trabalhos, não esperando o retorno para nós mesmos, mas sim preocupado com aquele irmão que está ali sentado, que está precisando de auxílio, e às vezes com o espírito que está necessitado. Então, essa é a mentalidade que nós devemos ter, uma mentalidade de caridade, de amor ao próximo, de doação. Então, quando estivermos ao templo, devemos vir com o intuito de doar. Então, devemos ser abnegados, deixando ali nossos interesses muitas vezes de lado. Então, às vezes, quando já estamos cansados, é a hora de continuar o nosso trabalho, porque precisamos, que alguém precisa de nós. E todos nós que hoje somos médiuns, já estivemos sentados como pacientes, sabemos o que aquele irmão precisa. Então devemos compreendê-lo, buscar ajudá-lo. Estamos seguindo ali um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito nobre e é uma forma de evolução. Além disso estar propiciando a nossa evolução, estamos fazendo vários amigos espirituais que jamais esquecerão do bem que estamos fazendo para eles. E somos também muitas vezes ajudados, somos ajudados o tempo todo. Então nós médiuns, quando viermos ao templo, não vamos nos preocupar com os nossos problemas, que já somos ajudados pelos nossos mentores, e sabemos disso. Mas vamos nos preocupar em ajudar aquele irmão que naquele momento está aqui precisando. Então, para concluir, eu vou falar um pouco sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, no trecho
em que São Paulo fala sobre os dons do Espírito. Então, os dons do Espírito, se a gente for analisar, são formas de mediunidade. Então, quais são os dons do Espírito, segundo São Paulo? Então, ele fala, o dom de uma palavra de sabedoria é um dom do Espírito. O dom de falar em línguas que nós não conhecemos. O dom de interpretar essas palavras. Então, o dom da cura, o dom de fazer milagres. Então, nós vemos nitidamente que esses dons do Espírito são formas de mediunidade. O dom da cura, o dom de fazer milagres. Então, é o que a gente vê em todos os Atos dos Apóstolos, a gente vê a prática de mediunidade pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, de uma coisa que a gente faz até hoje. A gente realiza aqui a cura. Então, São Paulo nessa carta ele fala sobre todas as formas de mediunidade, vamos dizer dessa forma, através dos dons do Espírito. Só que ao final ele fala que devemos almejar, devemos buscar as formas de mediunidade, vamos dizer assim, mais elevadas, que algumas são mais importantes que as outras, apesar de todas fazerem parte de um corpo. Ele diz, por exemplo, que o dom de usar uma palavra de sabedoria é mais importante do que o dom de falar uma língua que você não conhece, que aquilo talvez você não vai empregar. E ao final ele diz, aspirai às formas mais elevadas, aos dons mais elevados, mas agora eu vou lhes ensinar um caminho melhor. Então nessa parte, a gente vai ler nesse momento, quando ele fala que vai nos ensinar um caminho bem melhor. Se eu falar a língua de homens e anjos, mas não tiver caridade, sou como bronze que soa ou tímpano que retine. E se eu possuir o dom da profecia, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e tiver tanta fé que chega a transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. E se eu repartir todos os meus bens entre os pobres, e entregar meu corpo ao fogo, mas não tiver caridade, nada disso se aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. A caridade não é orgulhosa, não se envaidece, não é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acaba. As profecias terão fim, as línguas emudecerão, a ciência terminará. Pois o nosso conhecimento é parcial, como parcial é a nossa profecia. Mas quando chegar à perfeição, desaparecerá o que era parcial. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, abandonei as coisas de criança. No presente, vemos por um espelho e obscuramente, então veremos face a face. No presente conheço só em parte, então conhecerei como sou conhecido. No presente permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Disso a gente conclui que a mediunidade ela só é válida quando ela tem por objetivo prestar a caridade. Então, a mediunidade é um meio nobre que nós temos de praticar a caridade. Devemos enxergá-la dessa maneira, com essa finalidade. Vemos ainda nesse trecho da carta de São Paulo, que não é nosso objetivo hoje, mas não devemos também desperdiçar essa oportunidade, que é a parte em que São Paulo diz que quando eu era menino, falava como menino, hoje que sou homem, falo como homem. Isso aqui a gente percebe o quê? A evolução do espírito. Mais à frente ele diz, hoje enxergo apenas por um espelho embaçado. Conheço pouco. No futuro, ou seja, quando desencarnar, conhecerei como sou conhecido, como sou enxergado por Deus.